Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse curso de História da Arte. Esse curso de História da Arte, ele é um curso complementar dos outros cursos que a gente tem disponível aqui e ele se propõe a dar uma contextualização histórica para a arte em si, porque a arte ela não é uma ilha, ela não é uma coisa que acontece à parte da sociedade, ela é uma coisa que acontece em reflexo das coisas que acontecem com a sociedade, né? E mais importante com os artistas que produzem essa arte, né? Esse curso de História da Arte ele vai ser mais focado com a arte ocidental, porque a arte oriental eu não tenho tanto conhecimento, assim, tanta propriedade para falar, e então ele vai ser mais voltado para a arte ocidental e também ele vai ser mais focado nas artes visuais, na pintura, né, um pouco de escultura, um pouquinho de arquitetura, não vai focar tanto nos outros tipos de artes, como artes cênicas, outros tipos de artes que a gente tem por aí. Então a gente vai começar na arte pré-histórica, né, onde normalmente a gente começa, né, onde a linha histórica da história da arte começa, e a gente vai até a arte contemporânea, né. Normalmente os materiais que a gente tem disponível, livros de história da arte, eles costumam seguir uma linha histórica assim bastante, vamos dizer assim, parecida e seletiva, né? Então você, conforme a gente for chegando, né, no século XVIII, XIX, quando o impressionismo ele começa a ter a proeminência dele, né, a gente começa a ir mais em direção à arte moderna, né, a gente ainda tem artistas pintando o estilo mais clássico, vamos dizer assim, que depois eles foram migrando para a área de ilustração e tudo mais. Então, normalmente, nos materiais de história da arte, esses artistas eles são praticamente esquecidos, né? A linha histórica da história da arte tende a privilegiar esses artistas que vão indo mais em direção aos movimentos que trazem novidades visuais, né, para o campo da pintura, da escultura e tudo mais, né? Mas essa parte de arte moderna a gente vai falar mais na frente, né? Eu estou trazendo esse ponto aqui agora porque esse curso de História da Arte ele não é um curso igual aos outros no sentido de que a gente vai seguir por essa linha, mas eu vou trazer alguns elementos visuais de artistas dessa época que são praticamente esquecidos, mas que eu acho muito bacana trazer à tona, né, trazer para o momento atual, porque esses são artistas que têm um domínio técnico muito interessante que a gente pode aprender muito com eles, né? Então, são artistas que podem trazer muito valor para quem está aprendendo sobre desenho e pintura. Bom, então vamos começar agora sobre a arte pré-histórica. Bom, antes de dar sequência, eu queria tocar um vídeo aqui, eu vou deixar até o link depois na descrição, e ele é um vídeo que ele cobre, né, a evolução, né, dos seres humanos em 7 milhões de anos, mais ou menos, né, e é interessante a gente ter uma noção dessa linha do tempo, dos principais eventos que aconteceram durante esse tempo, porque isso contextualiza pra gente a história da arte mesmo em si. Ela acontece num espaço bem curto de tempo dentro dessa linha do tempo de 7 milhões de anos, e o que a gente tem de registro histórico acontece numa banda mais estreita ainda, né? Então, quando a gente pensa que em 200 anos, o tanto de coisa que aconteceu, né, em 500 anos que seja, né, a gente passou praticamente milhões de anos, né, vários milhões de anos, né, 1 milhão de anos, sem ter praticamente nenhum evento que chegasse perto, né, de transformador das coisas que aconteceram nos últimos 200, 500 anos, pelo menos em termos de ocupação de território, de descobertas, né, e tudo mais. Então eu vou colocar esse vídeo aqui em velocidade 2 e aí eu vou comentando, né, para quem sabe inglês pode ir lendo as legendas aqui. De qualquer forma eu vou fazendo aí uma tradução simultânea e fazendo os meus comentários. Então aqui diz que o nosso ancestral mais comum surgiu mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Tudo que a gente sabe através de fósseis, né? Então sim, pode ser que existam fósseis por aí que a gente não descobriu ainda, que que traga mais informação. Mas aqui a gente está mais ou menos chegando na metade, né, dos 7 milhões de anos para cá. Primeiro hominídeo surgiu 6 milhões e meio, tinha caninos pequenos. Aqui ele vai colocando aqui, aqui começou a andar com 2 pés, né? Aqui a gente tem a habilidade de andar com 2 pernas, se desenvolveu muito antes do cérebro maior.
não existe nenhum fóssil mais ou menos que a gente achou desse período aqui, né, entre 5 milhões e 4 milhões. Mas a gente pressupõe que eles continuaram a se desenvolver, né? Aqui nessa parte aqui, ele desenvolveu esse dedo aí que gruda, né, no galho das árvores. E a partir daqui, esse dedo ele começou a ficar mais próximo do que a gente tem, né? São os dedos mais alinhados, né? A gente já está chegando nos 3 milhões de anos. Vai fazendo algumas suposições aqui, né, desses gêneros aqui. 3 milhões de anos atrás, os hominídeos já estavam vivendo aqui no sul da África. Para como que vai passando aqui centenas de milhares de anos, né, e como tem muito poucos fósseis datados dessa região aqui, a gente tem muito pouca informação, né, desse período. Ele considera que ferramentas ajudaram os hominídeos a se adaptar a novos ambientes. As primeiras ferramentas de pedra da região da Etiópia, produzido pelo Homo habilis. Aí a gente já está chegando em 2 milhões de anos mais ou menos. Aí aqui, a partir de 2 milhões de anos, a gente já tem várias variações, né? Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster. Alguns parentes um pouco mais distantes aqui. Há mais ou menos 2 milhões de anos, o Homo erectus começou a migrar para fora da África, né? Então, você pressupõe que aqui que começou a gente a ter uma colonização para fora do continente africano. Aqui ele considera que o Homo erectus ele tinha algumas habilidades que são mais comuns, ou seja, um parente mais próximo, né? Você tem um cérebro maior, você tem dedos mais hábeis, né, para trabalhar com ferramentas e tudo, pernas mais longas, e há 800 mil anos atrás, ou seja, praticamente aqui nos 40 minutos do segundo tempo aqui, que desenvolveu habilidades com fogo, descoberta do fogo, habilidade já com ferramentas que já havia sendo desenvolvida, e aí ele com o avanço na culinária, de conseguir cozinhar a carne com fogo, tudo começou a ter uma nutrição melhor, começou a ter um desenvolvimento cerebral melhor. Aí a gente tem o Homo neanderthalis, o Homo naledi e a nossa própria espécie aqui, né, o Homo sapiens, que surgiu na África mais ou menos 200 mil anos atrás, né? Então, se a gente pensar 2 mil anos para trás, que para a gente pode parecer muito tempo, o Homo sapiens ele surgiu em praticamente 100 vezes o tempo, né, de 2 mil anos para trás. Quer dizer, é muito tempo, né? É uma janela de tempo que a gente não tem muita... É difícil para a gente até conceber, né? O Homo sapiens é altamente adaptável, conseguia preencher nichos geográficos relativamente rápido. Aí considera aqui que outros hominídeos foram extintos, provavelmente por pressão climática, competição com o Homo sapiens. E aí aqui ele faz a árvore genealógica, né, o que seria a evolução, né, quais foram sendo extintos, quais foram aparecendo, né, de ter que o Homo sapiens, chimpanzés, gorilas e tudo mais. Então, você vê que aqui, que é onde ele dá uma ênfase maior, né, do ponto de vista antropológico. Deixa eu ver aqui onde a gente estava, aqui em praticamente 200 mil anos, né, atrás. É importante ver essa linha do tempo e ver todas essas ramificações. Por quê? Porque a história da arte em si, ela começa, né, pelo menos os registros que a gente tem de pintura mais antigos, datam de mais ou menos 30, 40 mil anos atrás. Então, você vê que demorou ainda, depois que o Homo sapiens apareceu, pelo menos o registro que a gente tem pelo menos 160 mil anos até aparecer as primeiras pinturas de cavernas, né? Ou seja, desenvolveu culinária, desenvolveu fogo, desenvolveu habilidades com as mãos, o cérebro se desenvolveu melhor, e aí depois, conforme de 40 anos para cá, as coisas começaram, principalmente de 10 mil anos para trás, as coisas começaram a acelerar, né, muito mais comparado com o período que veio antes. Bom, então com essa contextualização aqui agora, a gente já pode seguir dando uma olhada aqui na arte pré-histórica. A arte pré-histórica, ela tem como temas principais a retratação de humanos e animais em cenas cotidianas, né? Então, um dos objetivos principais da arte pré-histórica, né, pintada em cavernas, é o registro de eventos que os artistas da época eles achavam importantes deixar registrado nas paredes das cavernas, né? Então, a influência que a gente tem desse tipo de arte é
o registro de eventos, de coisas que aconteciam na época, né? A caçada de determinados animais, eventos naturais, né? É como se fosse um registro histórico antes da história, né? A arte pré-histórica, a gente chama de pré-história porque os historiadores eles consideram que tudo que vem antes do registro histórico escrito, como as obras, as histórias de Heródoto, né, o historiador grego, né, que viveu por volta do século IV a.C., seria considerado pré-história, e depois disso a gente considera como história, né? Então, a arte pré-histórica ela registra esses eventos através de imagens, né, e as características visuais que a gente tem são características icônicas, ou seja, as figuras elas são representadas mais como ícones, né? Você não tem muita definição, você não tem muito detalhe, né, da figura. As figuras elas parecem mais um ícone do que uma representação mais realista do que está sendo desenhado e pintado, né? É bastante gestual, ou seja, você vê mais os gestos do que o detalhe de uma perna, de um braço dobrando, alguma coisa assim, né? E é bastante expressivo se a gente olha bem assim como que a separação de cores acontece, né, entre as áreas mais escuras, né, entre os vermelhos, os tons, os vermelhos de óxido, né, que se usava bastante, e ela é também bastante decorativa, né? A gente imagina que esse tipo de arte ele era usado também para decoração da caverna onde as pessoas habitavam, né? Então o impacto artístico que esse tipo de arte, a arte pré-histórica teve é a tradição da expressão visual, ou seja, são os primeiros registros que a gente tem nessa época de pessoas, antepassados nossos, né, registrando, né, escrevendo em paredes e registrando visualmente as suas tradições, os seus eventos, as coisas que aconteciam na época, e também o registro de comemoração visual de feitos, né? Então de repente caçavam um animal difícil de ser caçado, aquele evento era registrado, né? Então a tradição de expressão e registro, né, das coisas. E as mídias que se usavam na época basicamente não tinha tela, né, obviamente, nem papel, então esse registro era feito nas paredes das grutas, cavernas, e o uso de corantes naturais, né, o vermelho de óxido transparente, de repente uma fruta com bastante corante, né, corantes naturais, e o carvão. A arte pré-histórica ela compreende de mais ou menos 40.000 até 4.000 antes da Era Comum, né, antes de Cristo, e a gente tem alguns exemplos de pinturas na caverna que são uns dos melhores exemplos que a gente tem até hoje, né, que seria a caverna de Lascaux II na França, né, e a caverna de Chauvet também na França, né. A de Lascaux eles fazem as medições, né, de carbono 14 e eles fazem lá as medições de carbono e eles descobrem daí mais ou menos a idade que aquelas pinturas elas têm. E a de Lascaux aqui ela é de mais ou menos 17.000 anos atrás e a de Chauvet em 30.000 anos atrás, né? Isso não quer dizer que não existam, né, pinturas e obras anteriores a 40.000 anos, né? Mas é que a gente não tem registro, não se sabe, né? É mais ou menos igual quando a gente pega, por exemplo, o vinho fermentado mais antigo que a gente tem notícia, até a última vez que eu vi era algo mais ou menos 7 ou 8.000 anos atrás, né? Não quer dizer que o primeiro vinho foi feito há 8.000 anos atrás, quer dizer que a evidência mais antiga que a gente tem é dessa época, né? Então, até pouco tempo atrás acho que colocavam a arte pré-histórica com cerca de 20.000 anos, né? Agora já está por volta de 40, depende muito, né, da fonte que você pega para estudar. Mas a caverna de Lascaux II ela está interditada, né? Parece que quando ela foi aberta ao público ela provocou um impacto grande na época, né? O Picasso ele se inspirou bastante na época que foram descobertos e tal, influenciou bastante até o estilo visual dele, né? Na época, uma das fases dele, mas essa caverna, acho que de Lascaux, ela tá interditada e existe uma réplica dela onde as pessoas elas podem visitar. Aqui a gente tem a Vênus de Willendorf, né, mais ou menos 25.000 anos atrás, é uma das esculturas mais antigas que a gente tem.
mais ou menos de 11 centímetros. Ela é chamada de Vênus de Willendorf, porque ela foi achada na região de Willendorf, mas a realidade é que a gente não sabe praticamente nada, né, sobre o propósito que dessa escultura foi criada. Aqui um cavalo selvagem, né, feito de marfim de mamute. São alguns exemplos que a gente tem aí de muitos e muitos milhares de anos atrás, que compreende esse período da arte pré-histórica.